Noite a todos aí. Espero que todos estejam bem. Conseguiram postar as atividades da avaliação lá? Eu ainda não abri a plataforma para verificar, tá? Mas se alguém teve dificuldade, é só me chamarem no particular, que daí depois eu permito que vocês enviam para mim, tá ok? Então, qual é a atividade que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver um conceito novo. Nós vamos trabalhar com o conceito de array. Deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui. Tá aparecendo para vocês o PowerPoint, hein? Tá. Então, eu vou ler esse conteúdo teórico aqui para vocês. Depois eu já vou fazer uma contextualização para a gente entender um pouco melhor, tá? Se eu não me engano, quando nós tivemos algumas aulas presenciais, eu comentei com vocês a respeito de array, e vocês tinham visto um conteúdo prévio com o professor Anderson. Correto isso? Sim. Vocês ainda têm lembrança do que é um array, pessoal? É tipo uma matriz, né? Um vetor, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso, é um vetor, tá? Uma matriz, na verdade, o array é um vetor unidimensional, uma única dimensão, só com linhas. E a matriz é um array ou um vetor multidimensional, onde nós temos linhas e colunas, certo? Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá, nós estamos recapitulando aquilo que vocês já viram, mas eventuais dúvidas, sintam-se à vontade, tá, pessoal? Deixa eu só aumentar o som aqui, só um minuto. Então vamos lá. O conteúdo teórico de array. Com os tipos básicos vistos nas unidades anteriores, cada identificador corresponde a uma única variável. Vamos lá pegar o exemplo da atividade que a gente fez, que nós líamos 3 notas referentes às avaliações de um aluno, calculávamos a média, verificava se ele fosse maior do que 7, ele estava aprovado ou não, se ele estava em exame. Até aí tranquilo, né? Depois nós aprendemos o quê? Uma estrutura de repetição, que era possível repetir essa mesma estrutura, essa mesma lógica de código, para uma quantidade definida pelo usuário ou definida pelo próprio programa. O for, né? For para o i começando no 0 até o i menor que 5, o i mais mais. Então ele ia repetir 4 vezes, certo? Imagine a seguinte situação. Vamos voltar aqui para um outro exemplo. Vocês trabalham como desenvolvedor e o gerente de vocês, lá o gerente de desenvolvimento, pede que vocês desenvolvam uma classe que armazene a temperatura. Só um minutinho que tem alguém ingressando aqui na... Não, só um minutinho. Beleza. Tá aparecendo a tela para vocês ainda? Do PowerPoint? Pessoal? Que tela que aparece para vocês aí, pessoal? Tá aparecendo o PowerPoint. PowerPoint? Tá, beleza. Meu som aqui está um pouquinho baixo, o retorno. Então imagine a seguinte situação, vocês, né, o chefe de vocês, pede para que vocês... Tipo assim, cara, eles vão ver que não tem experiência e eles querer, tá ligado? Eles vão te fazer o quê? Tipo, eles vão te dar o apoio, tá ligado? Microfone ligado aí, ó, Gabriel. Tem alguém com o microfone aberto aí. Podemos retomar? Tem mais alguém pedindo para entrar aqui na reunião. Vamos lá. Roger. Vamos lá, aceitando o Roger. Consegue ouvir agora aí, Roger? Opa, sim. Beleza. Então vamos lá, galera. Retomando ali. Imagina a seguinte situação.
O gerente lá de desenvolvimento da empresa onde vocês trabalham, ele pede para vocês que vocês desenvolvam uma classe que armazene a temperatura que fez durante uma semana, calcule a média da temperatura durante a semana, e depois informe quantos dias a temperatura foi superior à média, para eles terem um histórico de temperatura. Se vocês observarem, sempre que o pessoal aí da previsão do tempo, sempre que eles vão dar previsão do tempo, eles falam, hoje superou um calor histórico dos últimos 10 anos, hoje fez um frio histórico dos últimos 15 anos. Estão lembrados disso? Como é que eles fazem isso? Porque eles têm os registros lá, né? Eles têm os registros onde permite que eles façam essas comparações. Então, digamos que vocês têm que fazer essa classe para armazenar a temperatura que fez durante 7 dias, e depois calcular a média e mostrar quantos dias a temperatura foi superior à média. Quantas variáveis nós precisaríamos para resolver esse problema? Vamos lá, galera. Pessoal. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Quantas variáveis precisaria para fazer essa classe, pessoal? Vamos lá, quem se habilita, galera? Se eu tenho que armazenar a temperatura durante 7 dias, quantas variáveis eu vou precisar? Galera? Seria só uma vez por semana? Não, eu preciso armazenar a temperatura da semana, que fez durante a semana. A segunda fez 20 graus, terça fez 18, quarta fez 25, quinta fez 19, entendeu? E depois calcular a média da temperatura. Depois que eu calculei a média da temperatura na semana foi 20 graus. Eu preciso saber quantos dias a temperatura foi superior à média. Seriam 9? 7 para a temperatura, um para calcular a média, e mais um lá dentro do for para me saber quantos dias foi superior. Em princípio, 9. Beleza. Todos entenderam por que nós precisamos 9 variáveis? Sim. Agora imagine a seguinte situação. Beleza, funcionou a aplicação, o gerente de vocês pede para vocês fazerem essa rotina para 15 dias. Então vocês vão ter que fazer a leitura da temperatura durante 15 dias, calcular a média e mostrar quantos dias foi superior à média. Quantas variáveis precisamos agora? Em vez de 7 para fazer a leitura da semana, nós precisamos de 14, né? Estão conseguindo entender o raciocínio? Eu tô, pra mim tá tranquilo. Tá. Alguém está com dificuldade de entender esse raciocínio, pessoal? Beleza. Funcionou para 7 dias, o teu chefe pede para 21. Tu tens que criar 21 variáveis. Ele pede para um mês, tem que criar 30. Ele pede para 2 meses, criar 60. Daqui a pouco ele pede para um ano. Porra, daí tu vai criar 365 variáveis? Não, né? O que a gente tem em comum? Nós temos em comum que todas essas variáveis elas são o mesmo tipo de dados. Vocês concordam? Então, o que é um array? É um conjunto de variáveis com o mesmo tipo, onde eu defino um nome para esse array e digo quantas posições, ou seja, quantas caixinhas na memória eu quero que ele armazene.
Até aí tá tranquilo o raciocínio lógico? Tranquilo. Então, digamos que eu vou fazer essa rotina para 30 dias, então, em vez de eu criar 30 variáveis para armazenar do dia 1, no dia 1º até o dia 30 a temperatura, eu crio um array, onde eu vou dizer que esse array vai ter 30 posições, e em cada posição dele, eu faço o quê? Eu armazeno aquela temperatura daquele dia. Seria o mesmo esquema do vetor, né? O vetor lá no... Justamente. Array e vetor são palavras sinônimas, tá? Em algumas literaturas vocês vão ver como array, em outras vocês vão ver com vetor, mas a essência do conteúdo é o mesmo. Lá em Visual Alg, a gente estuda como vetor. Aqui já em Java é array, mas não deixa de ser um vetor, tá ok? Beleza. Então, seguindo ali o exemplo, o que tem assim, ó? Agora, por exemplo, tu quer armazenar os primeiros 1000 números primos. Tu teria que criar o quê? 1000 variáveis, né? Daí, nossa, era muito primo, né? Primo 1, primo 2, primo 3, daqui a pouco tava no primo 500, tu não lembrava se já tava no 499 ou no 500. Então, tu não vai criar 500 variáveis, certo? O que tu vai criar? Tu vai criar uma única variável, que é um array, e tu vai dizer que esse array vai ter o quê? Vai ter 1000 posições. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Vou passar o slide aqui, tá? Uma alternativa seria criar 1000, né, 1000 variáveis. Claro que não, né, galera? Apareceu a caveirinha ali, né? Isso aí é coisa de outro mundo, né? Então, ó, array é um conjunto de variáveis do mesmo tipo, a qual atribuímos um nome único, voltando ao números primos ou à temperatura. Então, um conjunto do mesmo tipo. Se eu vou armazenar 30 valores, são 30 valores do mesmo tipo. Se eu vou armazenar 1000 números primos, são 1000 valores do mesmo tipo. Então, eu crio um único conjunto. Cada variável do array é chamada de elemento do array. Então, cada posiçãozinha de memória, cada caixinha que o array criou lá na memória, eu digo que é o quê? Que é uma posição daquele meu array. Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. É importante que vocês não fiquem com dúvida, tá, pessoal? Não precisam ter vergonha de forma alguma, né? Podemos prosseguir? Por mim pode. Enquanto eu não questionar aqui, é que eu tô entendendo. Tá, beleza. Então eu vou partir do princípio assim, tá, galera? Eu vou explicar e vou perguntar. Se vocês não responderem, eu parto do princípio que estão entendendo, mas por favor, não fiquem com dúvida. Não tenham vergonha de perguntar, tá? A gente sabe que essa situação é atípica que a gente está passando. O mais breve possível, a gente já vai estar todos de forma física aí na sala de aula, onde fica um pouco melhor, mas não fiquem na dúvida, tá ok? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Passou o slide para vocês aí, galera? Passou. Tá, então lá, array. Para fazermos referência a um elemento de um array, devemos usar o nome do array em um conjunto com um número inteiro chamado índice. Então, se eu falar que o meu array vai ter 30 posições, eu vou ter que trabalhar com um índice, ou seja, o que é um índice? É a posição de cada caixinha da memória. Para mim poder acessar a posição 1, a posição 2, a posição 3 e assim até a última posição do meu array. Uma coisa importante que muda um pouquinho com relação ao algoritmo, que lá no algoritmo, digamos que a gente criasse um array com 5 posições. Ele tinha posição 1, 2, 3, 4 e 5, e iniciava a posição no número 1. Aqui em Java, a diferença é o quê? Que o primeiro elemento do array, ou seja, o primeiro índice é 0, e o segundo é 1 e assim por diante. Então, se a gente precisa criar um array com 5 posições, ele vai ter entre colchetes o número 4. Por que o número 4? Que começa no 0. 0, 1, 2, 3 e 4. Estão entendendo?
Tranquilo? Por enquanto, sim. Beleza, então, vamos lá. Trocou o slide para vocês? Trocou, pra mim trocou. Índice de um array pode ser representado pela avaliação de uma expressão que deve resultar em um valor inteiro maior ou igual a zero. Então, geralmente, o índice do array geralmente é a variável de controle na estrutura de repetição. A gente já vai ver em seguida que sempre que eu faço a utilização de um array, 99% das vezes, eu vou ter que utilizar uma estrutura de repetição. Por que eu vou ter que utilizar uma estrutura de repetição? Vamos lá, galera. Alguém se habilita aí a dar uma resposta? Sem medo de errar. Sem medo de ser feliz. Vamos lá. O professor tinha falado ali que o array ele serve para poder armazenar o dado, né? Isso. Tá, daí, por exemplo, se tu vai armazenar da temperatura, tu quer 7 temperaturas, tu vai armazenar os dados, só que daí tu vai ter que ter uma repetição de 7 temperaturas, seria isso? Justamente. Isso aí, show de bola. Quem foi que falou ali que eu não tô com o aplicativo aberto, pessoal? É o Gustavo. Isso aí, Gustavo. Então, assim, por que eu vou ter que ter uma estrutura de repetição? Porque o próprio nome já diz, o array é um conjunto. Se é um conjunto, é mais do que uma. Nós vimos que quando eu preciso fazer uma lógica uma única vez, eu não preciso usar a estrutura de repetição. Agora, a partir do momento que essa lógica vai ser usada mais que uma vez, 2, 3 ou 500, eu tenho que usar uma estrutura de repetição. Tranquilo até aí? Então, se o array é um conjunto de variáveis do mesmo tipo, eu preciso ter o quê? Uma estrutura de repetição que vai percorrer o tamanho do meu array com o objetivo de o quê? Cada vez que ele entrar na estrutura, eu fazer alguma operação na posição do array. Alimentar, subtrair, fazer, né, algum procedimento, algum processo do meu código vai estar sendo realizado neste momento. Mas para isso eu preciso o quê? Que exista uma estrutura de repetição. Se não tiver uma estrutura... Oi, pode falar. Só uma pergunta rápida. Se eu declarar um array ali com, digamos aí, com 10.000 posições e o computador que vai rodar o programa não tem memória suficiente, ele já vai travar o programa? Provavelmente na hora da execução ele já vai dizer que já vai dar out of range, alguma coisa da memória que excedeu a memória, entendeu? Entendi. Mas daí vai ter que ser um... Para acontecer isso, só se tu pegasse com 386 lá, né? Porque para te estourar a memória de um array, nossa, tem que ser baludo o negócio. Não, tranquilo. Beleza, mas toda pergunta é válida, sem medo de ser feliz. Estão entendendo a questão do índice, pessoal? Então, geralmente vai ser a variável de controle. Ah, mas eu posso pegar 4 batatinhas menos 3 cenourinhas? Pode, vai dar o quê? Ah, vai dar uma batatinha. Então, uma batatinha vai ser o índice do array. Pode ser uma expressão, mas geralmente, né, na maioria das vezes, sempre que quando eu trabalhei com um programador também, quando a gente precisava usar array, eu não lembro de nenhuma vez que eu usei array que a variável de controle, que o índice não fosse a variável de controle. Geralmente era a variável i ou a variável j ou qualquer outra variável que tu usa para controlar a estrutura de repetição. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Bola para frente, vamos lá, segue o jogo. Mudou para vocês aí, pessoal? Mudou. Tá, então aqui agora a gente já vai partir especificamente para a declaração da variável. Entender como é que ela funciona. Então ali, ó, int, o tipo de dado inteiro, abre e fecha colchetes. Quando o compilador encontra um tipo de dado e uma abertura e fechamento de colchetes, ele automaticamente já entende que aquilo ali vai ser uma variável do tipo array. Espaço primos, ponto e vírgula.
Então, primos, o que que é? É o nome do meu array, é o nome da referência que está sendo criado lá na memória do tipo inteiro. Até aí, tranquilo? Sim. O que que diz o texto ali, ó? A variável primos corresponde a uma referência a um array de inteiros que ainda não foi declarado. Portanto, neste ponto, ainda não foi alocado na memória. Porque eu não disse, nesse momento aqui, eu não defini quantas posições o meu array vai ter. Eu só disse que ele vai ser o quê? Uma variável do tipo inteira e vai ser um array com nome primo. Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite. Consegue me ouvir bem aí? Sim, sim. Tá. Alguém tem alguma colocação para fazer, pessoal? Então vamos lá, segue o jogo. Trocou o slide aí? Sim. Agora lá no slide anterior eu tinha dito que eu criei um array do tipo primos, né? E agora aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou instanciando ele, eu estou dizendo quantas posições de memória ele vai ter. Então eu digo assim, ó, primos é igual a new. New é um operador do Java. Sempre que eu uso o operador new, ele entende que ele precisa criar alguma coisa. Então ele vai lá na memória e cria 10 posições do tipo inteiro. 10 não, 11, né? Porque começou no... Ali tem o texto está errado, tá? Porque ele começa no 0, né? Ali o PowerPoint ali está marcando 10, mas é 11, tá? Ó, o statement acima cria um array que irá armazenar 10 valores inteiros e grava em uma referência no array da variável primos. A referência é simplesmente onde o array está na memória. Então, quando o compilador encontra aquela linha de código ali, o que que ele entende que ele tem que fazer? Ele vai lá na memória, aloca 11 espaços, que vai armazenar variável do tipo inteiro e tem um nome chamada primos. Estão conseguindo entender a dinâmica? Sim. Beleza, então. Vou passar aqui o slide, tá? Passou ali para vocês? Passou. Ó, então tem um errinho ali, tá? Ali, na verdade, aquele... Lá no new int, lá em cima, não é 10, é 9, tá? Eu esqueci de corrigir isso aí, pessoal. Peço desculpa, tá? Se vocês olharem ali embaixo, tem um desenho, ó. Tem um retângulo com várias caixinhas, né? Onde tem uma seta maior. Eu mexendo no mouse que aparece para vocês aí? Aparece. Tá. Então aqui, ó. Aqui eu estou dizendo primos. O que é o primos aqui? É o nome do meu array, ou seja, é a estrutura que ele vai criar lá na memória. E ela vai ser o quê? Do tipo inteiro, né? Por que é do tipo inteiro? Porque aqui eu defini, ó, int, abre e fecha colchetes primos. E aqui eu disse que ele ia ter, né, new int, aqui é 9, tá, pessoal? Então, o que ele fez nesse momento? Ele foi lá na memória, criou aquela caixinha na memória com 10 posições e atribuiu o número primos. Estão conseguindo entender a dinâmica? Por enquanto, sim. Tá, vamos embora. Agora, o que ele está fazendo ali? Ó? A primeira posição, quando eu precisar acessar um elemento do meu array, como é que eu vou usar? Como é que eu vou proceder? O nome do meu array, que é primos, entre colchetes, o índice da posição que eu quero acessar. Então, a primeira posição tem índice 0. A segunda posição tem índice 2, a terceira tem índice 3 e assim vai. A última posição tem índice 9. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começa do 0, termina no 9. É um array que possibilita eu armazenar 10 números. E aí, tranquilo, galera? Sim. Alguém tem alguma dúvida?
Posso prosseguir? Ou alguém tem algum comentário? Vamos prosseguir então, galera. Inicializando um array. Existem duas formas, duas ou três, da gente inicializar um array, tá? Ó, podemos inicializar um array explicitando os valores em tempo de declaração. Com esse procedimento, o tamanho do array é consequentemente alocado, consequentemente a alocação de memória é definido. O que é explicitando em tempo de declaração? Nessa linha aqui, ó, criei uma variável do tipo array. Por que eu sei que é um array? Porque tem uma abertura e um fechamento de colchetes. E é do tipo primos. Do tipo primos não, o nome primos, o tipo é inteiro. Quando eu faço aquela declaração ali, ó, é igual, abre colchetes, coloco 2,3,5,7,11,17, automaticamente eu já criei o meu array com 7 posições e já atribuí aqueles valores. Ah, professor, mas como é que eu vou usar isso com os valores fixos? Vai depender do que tu precisa fazer no teu código. De repente, uma rotina que tu precisa desenvolver, que tu sabe que ela vai trabalhar com aqueles valores fixos ali. Só precisa fazer algum processamento com base neles. Então, se tu já sabe que aqueles valores são fixos, tu já pode declarar daquela forma que foi feito ali. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Beleza. Segue o jogo. Ó, um outro exemplo de atribuição. A variável array do tipo inteira, ali onde eu disse que ela teria 100 posições, e eu atribuí o quê? A primeira posição com o número 2 e a segunda posição com o número 3. Daí tem uma observação ali embaixo, ó. Os demais itens do array serão inicializados em 0. Ou seja, por que 0? Porque é o valor default. Quando eu crio um array e eu não inicializo com algum valor, automaticamente ele atribui esses valores como sendo 0. Poderia dar continuidade aqui, ó, primos 2, 3, 4, 5 até o 99? Poderia. Daí eu teria que pôr os outros valores. Tranquilo? Sim. Alguma pergunta? Nada? Então vamos prosseguir então, galera. Tamanho de um array. O que é o tamanho do array? É a quantidade de posições que ele vai ocupar na memória e a quantidade de posições que ele vai armazenar, certo? Então, ó, podemos nos referir ao tamanho de um array usando um membro, né, de dados do objeto do array chamado length. Lembram que na aula anterior à avaliação, nós vimos alguns métodos da classe string e tinha um método lá que quando a gente precisa saber o tamanho de uma string, estão lembrados? Sim. Qual é o método que a gente usava quando precisava saber o tamanho de uma string? Length, porque length em inglês é tamanho, comprimento. Aqui em array, da mesma forma. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês ali, mostrando a importância da gente utilizar o método length na condição de parada da estrutura de repetição, tá? Nas nossas aplicações acadêmicas, vocês não vão ver tanta diferença porque a gente trabalha com pouco código. Mas quando vocês estiverem trabalhando profissionalmente,
Se vocês não usarem o método Language para definir a condição de parada de uma estrutura de repetição, vocês precisarem fazer uma alteração qualquer no código, aumentando ou diminuindo o tamanho do array, vocês correm um sério risco de esquecer em alguma rotina, em alguma estrutura de repetição, de alterar a condição de parada do for. O que vai acontecer isso? Vai dar erro de array, vai estourar. Por quê? Digamos que vocês têm um array com 10 posições. E daí depois tu precisou fazer uma alteração e passou esse array para 5 posições. Só que tinha 4 ou 5 locais da rotina que utilizavam esse array, e tu alterou em 4, tu esqueceu de alterar uma. Quando ele chegar lá naquele local onde tu esqueceu de alterar, ele vai fazer uma estrutura de repetição para repetir 10 vezes, mas o teu array tem somente 5 posições. Daí vai dar um erro de aplicação. Conseguiram entender mais ou menos essa ideia? Sim. Quando tu usa o método Language, tu te isenta desse risco. Tu pode alterar o array a qualquer momento. Hoje o array está com 5 posições, mas amanhã tu teve que fazer uma mudança no código e ele passou para 8. Beleza. Tu não precisa te preocupar em sair atrás das estruturas de repetições que fazem referência a esse array. Porque o próprio comando Language, ele já faz essa checagem, entendeu? Vamos lá, então. Um exemplo de utilização de arrays. Aqui foi criado um array do tipo double com o nome par. Então ele diz que ele vai ter 50 posições. E foi criada uma variável, average, que average em inglês é média, do tipo double, com o valor 0. O que essa estrutura está fazendo? Até aqui tranquilo, antes de iniciar o for? Sim. Foi declarado um array com 50 posições do tipo double e uma variável do tipo double atribuída ao valor 0. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer este meu array e eu vou alimentar ele com o quê? Com o valor da variável de controle. Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo agora nessa estrutura de repetição. Nessa estrutura de repetição aqui, ó. For variável de controle int i igual a 0, poderia ser qualquer variável válida aqui, i, j, k, l ou qualquer uma outra. Condição de parada, i menor do que par.length. Quem é o par? O nome do meu array. Quem é o length? Nós vimos agora, é um método que retorna o quê? Tamanho do meu array. Então, se eu alterar aqui, ó, em qualquer momento eu alterar o tamanho do meu array, eu não preciso me preocupar em fazer uma alteração aqui, ó. Por quê? Porque o método Language, cada vez que ele executar, ele vai lá em cima e vai checar o tamanho do meu array. Então, menor do que par.length, ponto e vírgula, i mais mais. Conseguiram entender a ideia ali da sintaxe da estrutura de repetição, pessoal? Sim, eu consegui. Alguém tem dúvida? Galera, estão acordados aí, pessoal? Pra mim, tranquilo. Então vamos lá. Daí, i mais mais. Por que mais mais? A primeira vez vale 0, a outra vale 1. Isso aí a gente já sabe, né? Então, agora aqui, ó, dentro da estrutura de repetição, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o meu array, que é chamado par, no índice, o que é o índice? A minha variável de controle, que é o i, vai receber quem? O valor do i. Então, ele criou um array, né, lá com tantas posições, e ele está dizendo que o meu array na posição i, quanto é que vale o i? O i vale 0 a primeira vez. Então, o meu array na posição 0 vale o quê? Vale o i, vale 0, né?
Daí criou uma média que nós já aprendemos também, média, variáveis acumuladoras e variáveis contadoras, né? Aqui, se a gente olhar average mais igual ao par na posição I, é uma variável que ele está acumulando, né? Então, o que ele vai acumular? Quanto é que tinha um average no início? Tinha 0. 0 mais par na posição I. Quanto é que vale o I? O I vale 0. O que eu tenho na posição 0? 0. 0 mais 0, 0. Volta para lá, incrementa o I para 1. O meu array na posição 1, que agora é aqui, ó, aqui era a posição 0. Aqui é a posição 1. Ô, caraca. Deixa eu só ver isso. O meu array na posição 1 recebe quem? O I. Quanto é que vale o I? O I vale 1. Estão acompanhando? Sim, ô professor, por que o mais igual ali é porque vai somar? O mais igual seria a mesma coisa que... Deixa eu editar aqui o PowerPoint, tá? Só um pouquinho. Manter a... O mais igual... O mais igual é o mesmo que eu fizesse isso aqui, ó. Um minutinho, deixa eu editar aqui. Tá aparecendo para vocês ainda o PowerPoint ali? Tá. Tá, deixa eu só jogar um pouquinho para cima aqui para mim ter um espaço para trabalhar com texto aqui. O mais igual é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. A mesma coisa que fosse assim, ó, average é igual average mais. O mais igual, ele substitui isso aqui, ó. Ele evita que eu coloque a variável de novo mais a outra, entendeu? Ah, tá. Beleza, Conseguiu agora entender? entendi. Tá. Agora sim. É a mesma. Se eu fizesse dessa forma que eu alterei aqui agora, ia funcionar também. Só que aqui fica um código mais limpo, tá? Como eu botei ali, fica um código mais otimizado. Vocês vão, quando vocês começarem a estudar os livros, para quem já está estudando, para quem já está indo em busca de conteúdo nos fóruns, vocês vão verificar que vocês geralmente vão encontrar dessa forma aqui, ó, mais igual. Então, mais igual, deixa eu voltar aqui a... Opa. Ô, porcaria. Deixa eu voltar aqui a ferramenta para mim poder desenhar ali. Nós tínhamos aqui o quê? Ah, tá difícil, hein? Apanhando aqui para a ferramenta. Caneta. Criei um vetor. Posição 0, posição 1, 2, 3. Então, ele vai percorrer todo o meu vetor, porque eu usei o método length, e eu estou dizendo que o par na posição I, a primeira vez o I vale 0. O par na posição I recebe I. Quanto é que vale o I? 0. Então, na posição 0, eu vou ter o valor 0. A minha variável average vai ter o quê? O valor que ela tinha, ela iniciou como 0, mais quem? Mais o valor que está na minha primeira posição do vetor. Então, 0 mais 0, 0. Volta para lá, passo o I para 1. 1 é menor do que o tamanho do meu vetor? É menor, então vai lá e executa. O meu vetor na posição I, o I vale 1, recebe o valor da variável I. Então, aqui na posição 1 eu tenho 1. A average vai ser o quê? O valor que ela tinha antes, que era 0, mais o valor do meu vetor na posição do I. 0 mais 1, aqui eu passo a ter 1. Estão acompanhando? Sim. Passa o I para 2. Então, o meu array na posição 2 recebe quem? Recebe o I. Recebe o 2, ó. O meu average vai ser o quê? O valor que eu tinha antes, 1 mais 2, agora eu passo a ter 3.
Vai lá, passa o i para 3. Então, meu vetor na posição i recebe quem? Recebe o i. Então, observando que em cada posição ele está armazenando a variável de controle? Sim. Beleza. Então, agora o average vai ser o quê? O valor que eu tinha, 3 mais 3 fica 6. E assim ele vai percorrer todo o meu vetor até chegar na última posição. Quando chegar na última posição, o que eu vou ter? Armazenado na variável average. Eu vou ter a soma dos números de 0 até 50. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Conseguiram entender o que essa lógica aqui está fazendo? Eu consegui. Beleza. E depois, para me calcular a média, como é que eu faria, pessoal? Se eu quisesse saber a média desses números. Aí tu pega o average ali e divide O pela quantidade average. de. Tu divide pela quantidade de. Isso mesmo, show de bola. Divide pela quantidade de posições do meu array, né? Conseguiram entender até aí, pessoal? Sim. Tá, então vamos prosseguir. Aqui tem um outro exemplo, onde a gente cria um array do tipo double, com 50 posições, e dentro do próprio array, eu alimento o quê? Eu alimento cada posição com um método da classe matemática, aqui ó, mat, é uma classe matemática, mat.random. O que é mat.random? Random é um método randômico que cria números randômicos. Alguém sabe o que é números randômicos? Eu não tô lembrado o que é o randômico. Eu sei como é que funciona e tal, mas não sei, não tô lembrado em É, si a é um teoria. número, é um número qualquer aleatório, né? Isso mesmo, é um número qualquer aleatório até 100. Porque eu estou botando aqui, ó, 100, né, vezes mat random. Então, ele vai percorrer esse meu array, que tem 50 posições, e cada vez que ele passar, ele vai estar gerando com um número aleatório de 0 até 100. Pode coincidir de ter 2, 3 números iguais, ou pode coincidir de não ter nenhum, porque são números aleatórios que o próprio compilador vai gerar. Conseguiram entender a ideia? Sim. Vamos lá, segue o jogo. Aqui terminou os slides. Alguma dúvida aqui, pessoal? Por enquanto não. Tá. Então vamos fazer o seguinte: vocês podem abrir o NetBeans de vocês e executam essa aplicação que está aqui na tela, faz o favor, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem ali, para vocês verificarem. Assim que terminarem, me chame, por favor.
Eu fiz aqui, professor. Deu certo? Deu, só que ele não me deu nenhum resultado. Ele só disse construído com sucesso, mas não me. É porque ali, na verdade, tu tens que fazer o quê? Ou tu bota uma mensagem no JOption Pen para cada vez que ele executar, ele mostrar, e foi uma situação que a gente não viu ainda. O que Ah, acontece? tá. Nós vimos até agora o quê? O primeiro for só para alimentar, né? Depois que eu alimentei o vetor, eu preciso fazer o quê? Uma outra estrutura de repetição para percorrer aquele vetor e mostrar os valores que estão em cada posição, entendeu? Assim, não, é porque eu achei que mesmo fazendo o exemplo que o professor mostrou, ia aparecer alguma coisa, alguma mensagem, Não, alguma coisa. só altera ele para aparecer a mensagem, tá? Qualquer coisa dá um Ah, tá, grito aí, eu não, tô aqui na ativa tudo bem, aqui. já tô fazendo isso. Beleza. Eu botei para aparecer a mensagem aqui para mostrar qual seria o valor, mas apareceu alguma coisa estranha. O que apareceu, Gustavo? Calma aí, só um minutinho. Por exemplo, assim, eu botei o JOption Pane ali para aparecer a mensagem, certo? Certo? Daí, calma aí, deixa eu ver uma coisa rapidinho. Eu tô fazendo o código aqui, já vou mostrar para vocês também, tá? Só um minutinho.
Não, eu consegui executar aqui, deixa eu só diminuir aqui, porque eu tinha botado com 50, até vai ficar muito grande aqui, tá? Vou fazer aqui com 6. Eu já vou mostrar ali e compartilhar a tela com vocês, tá? Parece que eu compartilhando a tela não aparece a execução ainda. É só fazer um teste aqui, só um minuto, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha tela aqui, só um minutinho. Tá, vamos lá, deixa eu vir aqui compartilhar. Compartilhar. Área de trabalho. Janela de aplicativo. NetBeans. Compartilhar. Tá, apareceu a minha tela do NetBeans aí, pessoal? Apareceu. Deixa eu dar uma diminuída aqui no código aqui para ficar um pouquinho mais prático aqui. Eu tirei aquele, eu deixei só mat.random, tá? Eu tirei o vezes 100 ali, só para... Então o que eu tenho aqui, ó? A primeira estrutura de repetição, a gente utiliza o quê? Para alimentar o meu vetor. O que nós tínhamos visto lá, né? Tranquilo? Sempre que eu tenho um vetor alimentado e depois eu quero saber os valores que estão em cada posição, eu preciso fazer o quê? Uma outra estrutura de repetição que tem a mesma sintaxe da estrutura anterior, porque eu estou trabalhando com o mesmo array, só que agora eu não vou fazer nada, assim, em termos de processamento. Eu vou simplesmente mostrar os valores que estão lá. Então, o que eu faço? JOptionPen.showMessageDialog, né? Nulo, bota aqui, ó, valor da posição i, ele vai botar valor da posição 0, 1. O que vai ser? O meu vetor naquela posição. Então, cada vez que ele entrar na estrutura de repetição, eu vou estar acessando o vetor naquela posição e vou estar mostrando o valor dele. Conseguiram entender? Sim, é porque o meu problema é que eu tava. Eu fiz uma estrutura de repetição só, eu só fiz a primeira, né? Certo? E assim, na hora de mostrar a mensagem, eu botei só o mais e botei o par. Daí eu tentei botar entre colchetes ali o i, só que tava erro no i. Daí eu não sabia que tinha que ser assim. Dava erro, Gustavo, que provavelmente tu fez fora da estrutura de repetição, né? É, Então qual é o erro que deu? Eu não tô aí vendo, mas eu já imaginei que erro que pode ter acontecido. Isso é comum, tá? Não te apavora, isso é comum. Porque o que acontece? A variável i, ela é válida onde? Só dentro da estrutura de repetição. Se esse código que tu fez, deixa eu abrir o NetBeans aqui, ó. Se esse código que tu fez, ele ficou abaixo desse fechamento de chave aqui, ó, tu botou um código aqui embaixo mostrando a variável i, né? Foi isso, né? isso. Tá. O que acontece? Nesse momento aqui onde está destacado, ó, essa variável i não existe mais. Ela existe só aqui dentro do for. Entendeu? Ah, entendi. Então é esse o erro provavelmente que aconteceu contigo. Porque sempre que a gente vai fazer referência ao array, a gente precisa estar trabalhando dentro de uma estrutura de repetição. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o que eu fiz aqui, ó, essa última parte, e executem na máquina de vocês, tá? Qualquer coisa me chamem. Porque quando eu executo aqui não aparece para vocês, né? Não aparece. Eu já tô terminando aqui, eu já aviso. Tá, beleza.
Ah, agora fechou, agora deu certo. Conseguiu entender? E Agora por que sim. que ele tinha dado erro antes? É porque ali fora do abre e fecha, da abertura e fechamento de colchetes da estrutura de repetição, aquele I já não é mais válido. Entendi. No caso, por exemplo, sempre quando quando botar o JOP Champagne ali, para botar para aparecer a mensagem, né, na hora da execução ali, sempre tem que colocar o mais I mais par entre colchetes o I ali. Por que que eu botei aqui, ó, mais I? Só para mostrar a posição, entendeu? Daí eu vou botar assim, ó, o Ah, valor tá. da posição 0, né? Aquilo ali foi só uma informação complementar, tá? Ah, tá, tá, Só tá, para o tá, usuário entendi. saber, posição 0, depois posição 1, né? Daí quando ele bota aqui, ó, mais par na posição I, daí ele está indo lá no meu vetor e está acessando o que já está armazenado na memória, porque foi armazenado aqui nessa estrutura de cima aqui, ó. Não, beleza. Tá aparecendo a tela do NetBeans para vocês aí, né? Sim, Tá, beleza. Conseguiu entender, Gustavo? consegui, obrigado. Mais alguém tem dúvida? Eu tô acompanhando, mas tá tranquilo. Eu deixei o computador da empresa hoje na empresa, não trouxe pra casa. Tô tentando instalar o NetBeans no meu computador aqui, mas tá triste o negócio. Tá uma carroça. Tá, não, mas tranquilo. Então, se está conseguindo acompanhar, tá beleza, Roger. Depois, se tiver dúvidas, pode me chamar, tá? De Beleza, qualquer tranquilo. forma, a aula está sendo gravada também. Depois eu vou subir lá no ambiente virtual, como a gente costuma fazer. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Pra mim tá tranquilo, tô conseguindo acompanhar bem. Para mim também. Tá. É porque daí agora se vocês não tiverem dúvida, eu vou partir para a parte de exercícios aí. Posso prosseguir lá? Por mim, sim. Beleza. Deixa eu abrir aqui Deixa eu só acessar aqui o arquivo do Word, eu já compartilho com vocês a parte de atividades. Deixa eu fechar esse aqui. Agora vamos lá. Interromper compartilhamento. Eu vou compartilhar o arquivo do Word agora. Apareceu o arquivo do Word aí para vocês? Apareceu. Tá. Pra O mim, primeiro não. exercício. Todos estão vendo? Eu não tô vendo nada. Tá só na tela. Agora sim. Agora apareceu. Apareceu? Beleza. Aham. O primeiro exercício, ele já vem resolvido, tá? Eu já vou explicar para vocês. Ele já tem uma resolução ali. Então, o que diz assim, ó? Construa uma classe que declara e cria um array com 10 posições do tipo int. A classe deverá conter 2 laços de repetição for, um para alimentar o array e outro para mostrar os elementos do array. Foi o que a gente fez ali agora, né? Após ter sido alimentados, na alimentação os valores devem ser o valor da variável de controle do for, geralmente definida como i, acrescida de 2 unidades, ou seja, na primeira execução, quando o i tiver valor 0, o elemento da posição 0 no array terá o valor 2, e assim por diante. Então aqui foi criado a classe, foi criado um array do tipo inteiro com nome e valor, com 10 posições, e aqui na alimentação eu digo que ele vai ter o quê? O i mais 2. Depois aqui embaixo eu simplesmente percorro ele para mostrar a execução. Copie esse exercício.
Evandro? Oi, Tá me ouvindo? tô. Ah, beleza, tinha travado aqui pra mim. Professor. Pode falar. Ah, tá aí, eu achei que tinha caído aqui. Não. Eu tô aqui na escuta, tá? Qualquer coisa eu vou chamar. Beleza.
Fechou aqui, deu certo? Conseguiram entender ali? Eu consegui. Então, o que está acontecendo ali? A cada estrutura de repetição, a cada vez que ele entra, a cada estrutura não, a cada execução, ele está atribuindo a variável atribuindo ao array a variável de controle mais 2. Ah, por que mais 2? Foi só um exemplo que eu criei só para a gente praticar, né? Depois que ele alimentou, o que eu estou fazendo ali embaixo? Ali embaixo ele está simplesmente mostrando o valor de cada posição, né? Então vamos fazer o seguinte agora, quem já conseguiu fazer esse exercício, já entendeu a dinâmica dele, vocês estão vendo a tela do Word ali? Sim. Sim, pra mim aparece. Vamos alterar aqui, ó, dentro da primeira estrutura de repetição, onde eu dei o Enter ali, ó, onde tem valor, né, na posição I, é mais igual a o I mais 2. Vamos fazer aquele mesmo exemplo que estava lá no PowerPoint, onde vocês vão criar o quê? Uma variável acumuladora, que vai acumulando esses valores, e depois vocês vão calcular a média, depois que terminar. Aqui vocês vão acumular, ó, botar a ideia aqui, acumular, e depois que terminar a estrutura aqui, ó, aqui vocês vão calcular a média. Entenderam a ideia? Sim. Tá, então vamos fazer ali, galera. Estão conseguindo fazer, pessoal?
Tô conseguindo. Beleza. Enquanto isso, eu vou botar lá no ambiente virtual o PowerPoint, tá? Depois eu coloco a lista de exercícios daí. Deu certo aqui. Fechou? Conseguiu entender a dinâmica? Consegui. Show de bola. Só uns minutinhos, aí a gente já vê os próximos, tá bom? Professor, Oi, pode falar. como eu tô sem o NetBeans aqui, acho que eu vou indo nessa, daí amanhã eu assisto o finalzinho da aula e vou fazendo um serviço lá, conforme vai dando, para testar os códigos. Tranquilo, só não pode deixar de fazer, tá? Faz ali pra ti não ficar com dúvida. Se tu tiver Não. dúvida, tu me chama. Pode ser, tranquilo, eu te mando um WhatsApp ali. Tranquilo, então. Valeu, obrigado. Um Falou. abraço, boa noite para vocês. Outro, boa noite. Tchau. Depois tem uma olhadinha lá no ambiente virtual se já tá os dois arquivos lá, tá? Tem um vídeo só. Não apareceu o arquivo lá, né? Eu acabei de carregar, deixa eu ver aqui. Eu nem postei o vídeo ainda. Ah, tá, não. Ah, tá certo, tá certo. É o Apareceu? arquivo, o arquivo. É porque tem um negócio escrito vídeo lá, daí eu olhei o arquivo Ah, não, é porque o vídeo ali em embaixo. cima, depois, a hora que eu postar, né? Eu já deixei a chamada ali. Ah, tá. Beleza. Professor, Pode falar. depois que o professor terminar a gravação ali, o professor pode me auxiliar ali a respeito das atividades, salvar as atividades no bloco de notas lá, que eu não acabei não conseguindo. Tranquilo, eu te mostro aqui, tá? Beleza. Eu tentei enviar o arquivo de outras formas ali, Sem problema. se ia dar. Na verdade, ali é bem simples, tá? A gente só copia a pasta SRC que tem lá. Deixa eu ver qual. Deixa eu alterar o compartilhamento aqui, peraí. Daí eu vou tentar fazer aqui para te mostrar, tá?
Beleza. Deixa eu soprar aqui, ó, porque está compartilhado o Word, né? Interromper. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a área de trabalho. Exercício. Apareceu o Explorer ali para vocês? Ainda não. Agora sim. Apareceu? Tá. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou salvando os exemplos que eu faço com vocês aqui. Aulas Java. Deixa eu aqui no NetBeans, eu faço só um minuto, projetos aula Java 2020. Então aqui eu venho aulas Java, porque quando eu criei o projeto, eu defini que eu ia criar uma pasta chamada aula Java. Daí lá dentro dessa pasta, desse projeto, eu tenho várias pastas. Uma delas é a aula Java 2020. É onde eu trabalho os exercícios com vocês. Até aí tranquilo? Sim. Porque lá no teu NetBeans tu criou o nome do projeto. E essa pasta ficou salva lá no C2 da tua máquina, naquele nome lá. Daí tu vai ter que ir lá naquela pasta no nome do projeto, clicar 2 vezes, ela vai abrir aqui, ó, build, NB Project, SRC e teste. Tá. Até aí tranquilo? Sim. Se eu vier aqui na pasta SRC, ó, vai ter de novo aulas 2020 e aqui tá os arquivos, ó. Eu vou abrir isso aqui, ó. Consegui se entender, ó? Tá, é que o meu tá, é que o meu tá diferente. Na verdade, eu não criei uma pasta. Quando eu baixei o NetBeans, que eu comecei a fazer os projetos, ele meio que criou uma pasta automática. Certo. Daí essa pasta tá nos meus documentos, que é NetBeans Projects. Não tem problema. Mas tu vai Daí, lá dentro dessa pasta é para ter essa estrutura. sim, daí, por exemplo, só que daí aqui tem atividade 1, 2, 3, conforme tá lá no NetBeans, né? Conforme tem os projetos lá, tem Isso, os conforme tem as projetos. classes, tá? E, isso. Daí o que acontece? Por exemplo, eu vou entrar numa atividade aqui, tem esse SRC. Certo? Daí eu entro, eu tenho acesso às atividades aqui, só que daí eu não, como é que eu faço para poder passar para o bloco de notas para abrir corretamente? Tá, esse SRC apareceu da mesma forma que está aparecendo para mim ali, o íconezinho do bloco de notas. Se tu clicar 2 vezes, ele vai abrir no bloco de notas. Faz esse teste. Não, ele abre abre direto no NetBeans daí. Mas clica com o botão direito ali para ver. Daí tem a sim, opção daí eu consigo. abrir com. Escolha ali abrir com bloco de notas, faz favor. Uhum. Se eu não me engano, eu tentei, só que não apareciam uns negócios bem loucos, não dava de entender. Como é isso, deixa eu abrir uma outra aqui. Tranquilo. Agora deu certo. Deu? Agora foi. Antes não tava dando. Eu botava no bloco de notas, não apareciam uns códigos lá do não sei da onde. Uhum. Daí o que tu vai fazer? Desculpa, tu vai pegar esses arquivos ali e vai enviar para mim quando eu te pedir para enviar, por exemplo, avaliação, alguma atividade, né? Não, beleza. Daí, se caso tu tiver algum problema e não conseguir visualizar aqueles que eu coloquei, tu só me avisa que eu refaço eles todos em. Tu manda de novo, não tem problema, tá? Isso. Mas Conseguiu então tá bom, entender? obrigado. Consegui, muito obrigado. Beleza, Gustavo. Tá, agora deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vou compartilhar de novo a lista de exercício para a gente discutir ele ali, tá? Tá aparecendo ali para vocês o Word de novo.
Tá. O primeiro exercício já estava feito ali, né? Então agora vamos explicar aqui. Nós temos o 2, 3, o 4 e o 5. Então tem 4 exercícios para vocês fazerem. O que diz o exercício 2? Construa uma classe que declara e cria um array com 3 posições do tipo int. A classe deverá solicitar para o usuário que informe os valores que serão alimentados no array através do pacote, né, JOptionPen, utilizando o JOptionPen showInput.dialog. Após receber os valores, a classe ao final deverá mostrar os valores de cada posição do array. A estrutura de repetição para alimentar e mostrar os valores segue a mesma lógica do anterior. Então, o que acontece? No exercício anterior, a gente alimentava o array com os valores da variável de controle, certo? Era pré-definido, né? Isso, era pré-definido, justamente. Agora não, agora eu vou pedir para o usuário, a cada interação da estrutura de repetição, o usuário vai estar digitando um valor. Informe o valor. JOptionPen, como o meu array é do tipo int, nós temos que fazer o quê? Fazer um cast. Por que fazer um cast? Porque o JOptionPen sempre retorna o quê? O tipo de dado que ele retorna? Uma string, né? Ah, tá, Então, verdade. se ele retorna uma string, eu preciso converter para o tipo de dado inteiro. Então, integer.parseInt, né? JOptionPen showInput. Feito isso, eu estou alimentando o meu array com os valores que o usuário digitou. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu array e vou mostrar os valores que está lá. A mesma ideia que a gente fez no anterior. Agora, eu só vou fazer o quê? Show message dialog, né? Mostrando o array na posição i. Conseguiu entender? Sim. Beleza. Então vamos lá. O terceiro. Construa uma classe que declara e cria um array com 10 posições do tipo int e inicialize com os valores. Agora, em vez do usuário digitar, a gente já pode inicializar lá na declaração, igual o exemplo que eu passei lá na explicação, né? Então, o vetor na posição 0 recebe 4, o vetor na posição 1 recebe 3, e assim sucessivamente até na posição 9. Esta classe deverá percorrer todo o vetor com um laço de repetição e verificar quais são os números pares, e deverá montar uma lista com os números pares. A lista deverá ser montada criando uma variável do tipo string e concatenando o valor da posição do vetor que possui o número par, separados por uma vírgula, conforme o exemplo. Então, primeira coisa, a gente vai criar o array e já vai atribuir esses valores. Nesse momento, nesse exercício, o usuário não digita valor, porque já é pré-definido. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura para percorrer o meu array e vou verificar quais os números que são pares. Daí tu vai ter que botar um if else ou não? Isso, justamente. Um if para verificar se o número é par. Se ele for par, o que vai fazer? Vai criar uma lista. Mais ou menos igual o exemplo que está aqui, ó. Lista é mais igual vetor na posição i mais, abre aspas e fecha aspas e coloca uma vírgula. Por quê? Porque cada elemento que ele vai informando ali, tu vai separando com uma vírgula. Ó, lembrando que essa concatenação deve ser realizada no laço de repetição. Sim. Tu pode fazer essa concatenação dentro do próprio if. Ele é par, tu já concatena o valor. Beleza. Beleza? Show de bola. Segue o jogo. O exercício 4. Construa uma classe que declara e cria um array com 5 posições do tipo int.
a classe deverá solicitar para o usuário que informe os valores que serão alimentados no array através do JOptionPen, né? Ao final, a classe deverá mostrar o somatório dos valores de cada posição do array. Então, a estrutura de repetição para alimentar mostra os valores segue a mesma lógica da anterior, né? Isso aqui a gente praticamente já viu ali em cima, né? Desculpa ali que a garganta está trancando aí, galera. O que a gente vai fazer? Vai pedir para o usuário digitar os valores e no final eu vou mostrar o somatório dos números. Eu crio uma variável acumuladora que vai acumulando. A primeira vez ele digitou 5, a outra ele digitou 3, então 5 mais 3, na outra 8, 5 mais 3 mais 8 e assim vai. Ao término da execução, a gente vai ter o quê? Vai ter o somatório de todos os números, né? Isso, Tranquilo? tranquilo. Exercício 5. Construa uma classe que declara e cria um array com 5 posições do tipo int. A classe deverá solicitar para o usuário que informe os valores que serão alimentados no array através do JOptionPen, né? No final, a classe vai mostrar o produto dos números. O que é o produto? A multiplicação, né? Lá nos primeiros exercícios, lá nos iniciais, a gente fez uma atividade uma classe que representava as 4 operações matemáticas, né? Soma, multiplicação, adição e divisão. Então, tu vai multiplicar um número pelo outro do array. No final da classe, tu vai ter o quê? A multiplicação de todos eles. Ah, tá, tu tem 5 posições, aí tu multiplica o primeiro com o segundo com o terceiro. Pelo segundo, a multiplicação desse pelo terceiro, a multiplicação pelo quarto. Ah, tá. Tranquilo? Por enquanto, sim. Bom, só tá eu e tu na sala aí, Gustavo. A galera vazou tudo. Agora que eu tô vendo. É, Alguma dúvida, Gustavo? não. Então vamos fazer o seguinte. Tens alguma pergunta, algum questionamento ou não? Não. Então o que eu vou fazer nesse momento? Agora eu encerro aqui a gravação. Daí depois eu posto o vídeo. E qualquer dúvida que tu tiver pode me chamar a qualquer momento. Tudo bem. Certo? Certo. Boa noite. Obrigado. Tudo de bom aí, tá bom? Obrigado igualmente. Boa noite. Valeu. Valeu.